todos estão me escutando. E para isso vocês precisam falar no Olá, bate-papo. professora. Oi, meu amor, tudo bom, Helenildo Helenildo? aqui. Eu não sei que é tu. Tô escutando aqui, na escuta. O som tá bom para todo mundo? Tá tudo certinho? Aqui Tudo tá ótimo. certinho. Então, vamos lá. Algumas informações iniciais, algumas observações iniciais. Primeira, sobre os microfones de vocês, que eu peço para que vocês desliguem, e eu vou explicar por quê. Porque eu estou falando com fone de ouvido, então todo o som de vocês, somos em muitos, são muitas pessoas que estão aqui, então vem todo o som do áudio de vocês vem para o meu microfone ou para o meu headphone, e aí fica complicado para mim administrar esses sons, e então eu peço encarecidamente que todo mundo desligue os microfones. Segunda observação é para que a gente não grave essa aula, tá certo? Está proibida a gravação dessa videoaula, não está autorizada, e não se preocupem, ela vai estar disponível lá no meu canal do YouTube, Umbelina Lagioia. Então, quem depois quiser acessar, é só ir lá no YouTube e acessa. Mas não pode gravar particular, tá certo? Isso é um pedido de coração que eu faço para todo mundo, tá? E o terceiro pedido é que as interações entre nós, né, será feita unicamente pelo bate-papo. Então, tudo que vocês colocarem no bate-papo, eu vou ver aqui. Então, fiquem à vontade, vocês podem interagir entre vocês no reservado, vocês podem interagir comigo no reservado, fiquem à vontade. Mas sempre pelo bate-papo, tá certo? E aí a gente vai começar. Para os que estão aqui pela primeira vez, bem-vindos. Eu fiquei muito feliz com a presença de todos, com as novas pessoas que chegaram. Fiquei muito feliz, de verdade. E deixar de firula e vamos começar. Então, essa aula de hoje, ela é dedicada particularmente ao capítulo 4, né? Que são os elementos de um relatório financeiro. Vê só, esse capítulo 4, juntamente com o capítulo 6, que trata das bases de mensuração, eles são os mais importantes que existem na estrutura conceitual, tanto o 4 como o 6, tá? E o 4 é o que vai realmente mexer com o nosso juízo, porque ele trata das definições de ativo, passivo, por consequência o PL, as receitas e as despesas. Ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade, como resultado de eventos passados. Essa é a definição de ativo. E aí, essa estrutura conceitual vai definir o que é recurso econômico. O recurso econômico é um direito que tem potencialidades de produzir benefícios. Então, o que eu estava querendo dizer era a diferença entre isto e o que a gente tinha antes. Que na definição anterior, o ativo era um recurso econômico que tinha probabilidade de gerar benefícios. E nessa estrutura nova, o ativo é um recurso econômico que tem potencialidade. Então, a grande diferença é potencialidade versus probabilidade. Aí você vai dizer que não tem tanta diferença assim entre potencialidade e probabilidade. E aí a gente vai explicar para vocês que tem uma diferença e ela é bem grande, gigantesca. Então, vamos lá. Potencialidade é algo parecido com o seguinte. Imaginem que eu sou corredora, tá certo? De fato, eu sou corredora, eu corro corrida de rua, eu gosto de corrida e tal. Mas eu posso dizer para vocês que todos vocês que estão aqui na nossa sala de aula são potenciais corredores. Ou seja, todo mundo que está aqui presente conosco agora tem potencialidade para se tornar um corredor. Basta apenas que a gente tenha assim uma sessão de treinos, que a gente foque, tenha uma alimentação regrada, tem que dormir cedo, né? A gente precisa comer
aquelas comidas que são apropriadas para quem faz corrida, tem que fazer exercício físico. Então, você tem uma bela de uma mudança de hábitos, mas, em resumo, quem seguir ali a sessão de treinos, seguir a alimentação, dormir cedo, pau. Então, cumprindo com isso, você se torna um corredor. Porque a potencialidade, ela é ampla. Basta que a gente siga aqueles preceitos que tem tudo para dar certo. Isso é potencialidade. E qual que é a diferença de potencialidade para probabilidade? Essa é a pergunta. Probabilidade, que era a definição antiga, significa que existe uma chance maior do que 50% de acontecer. E a potencialidade, ela não precisa que essa chance ela seja tão grande. A potencialidade basta que em algum momento aquilo ali aconteça para que dê certo. Então, colocando isso para a contabilidade, qual que é a diferença de um ativo na estrutura conceitual antiga e um ativo na nova estrutura conceitual? A diferença é que antigamente, para ser ativo, ele tinha que ter a probabilidade de gerar benefícios. E essa probabilidade tinha que ser relativamente alta. Não poderia ser uma probabilidade pequena. Teria que ser uma grande probabilidade de gerar benefícios. Nessa atual estrutura conceitual, a palavra probabilidade sai e vai entrar potencialidade. Então, significa que não necessariamente é provável que ele gere. Basta que ele tenha a potencialidade de gerar esses tais benefícios. Então, vamos prestar atenção agora nesse slide. O ativo, enquanto direito, ele pode ser considerado um direito de receber caixa, um direito de receber produtos ou serviços, um direito sobre bens corpóreos e, o mais importante, o direito pela aquisição ou criação de know-how que não seja de domínio público. Vocês têm uma noção do que vem a ser essa parte azul aqui do slide? Basicamente é o seguinte, pessoal. Lembra que a gente lá atrás, a gente estudou aquele tal capital intelectual, né? Aqueles conceitos que a gente estudou lá atrás, né? Ativos intangíveis, se poderia ou se não poderia ser um ativo, know-how, se poderia ou não poderia ser ativo. Pois bem, agora, com a nova definição, tá certo? O que é que nós temos? Que esses ativos, que eram os antigos capital intelectual, know-how, que a gente definitivamente descartava como ativo, eles agora podem se tornar ativos. Lembra que antigamente a gente falava que gastos com publicidade e propaganda jamais poderiam ser ativos? Lembra? Não, publicidade e propaganda não pode ser ativo. E aí a gente dizia o quê? Não pode ser ativo porque é necessário que seja provável que esse gasto com publicidade e propaganda gere benefícios econômicos futuros. Então, todo gasto com publicidade e propaganda era despesa a priori. Aí, com a nova estrutura conceitual, a gente já pode mudar isso daí. Por quê? Porque basta que, em pelo menos algumas, é o que está no verde, para que esse potencial exista, não precisa ser certo ou provável que ele vai produzir. É necessário que somente direito exista e que, pelo menos em uma circunstância, ele vai gerar benefícios econômicos. Então, aquele gasto com publicidade e propaganda que teria que ser provável, que você teria que ter alguma garantia que ele vai gerar maiores vendas e tal, em princípio, esse gasto ele pode ser ativado. Por quê? Porque não precisa que ele seja provável. Basta que ele, pelo menos, tenha essa potencialidade para gerar os benefícios econômicos. E aí, então, ele seria considerado ativo. Então, essa é uma diferença bastante razoável, tá? E em relação ao controle, a entidade controla um recurso econômico se ela tem a capacidade presente de direcionar o uso do recurso e obter os benefícios econômicos que possam fluir dele.
tá? E o controle inclui também, né, a capacidade presente de impedir que outras pessoas possam fazer este uso, esse controle. Então, em resumo, é o seguinte, vamos dar alguns exemplos práticos. Treinamento, capacitação. Toda a vida a gente, né, estava certo e ratificado que treinamento, capacitação é despesa. É despesa, é despesa, é despesa. Por que é despesa? Porque tem que ser provável que isso gere benefícios econômicos. Porém, por agora, pela nova estrutura conceitual, esses danadinhos desses gastos podem ser considerados ativos. Porque, pelo menos, em algum momento, se espera que isso daí gere benefícios econômicos para a empresa. Então, pessoal, se a gente for pensar direitinho, é uma mudança bastante razoável. Por que isso? Porque tudo aquilo que de cara era despesa, tudo aquilo que de cara a gente colocava no resultado como despesa, agora a gente pode ter a opção de colocar isso ou de contabilizar isso como sendo ativos. Então, a palavra potencialidade em substituição à palavra probabilidade é uma mudança bastante grande. É uma mudança, assim, bem ampla. Porque o que antes era radicalmente despesa, agora isso pode ser considerado um ativo. Basta que a gente entenda que essa potencialidade exista. E como é que a gente vai contabilizar isso? Ora, ao invés da gente colocar lá treinamento e capacitação como despesa, você vai lá e capitaliza isso como sendo um ativo, um direito intangível. Porque lembre que recursos econômicos são direitos. Na definição, recursos econômicos são direitos. Direitos que a entidade controla e que tem potencialidade de geração de benefícios. Então, esses gastos que antigamente a gente jogava tudo como despesa direto, aí agora a gente vai jogar isso, pode jogar isso, pode considerar isso como sendo um ativo. Deu para entender, pessoal, essa mudança? Ficou claro para vocês? Botem aí um feedback no bate-papo. Conseguiram entender a mudança de probabilidade para potencialidade? Então, vê só. Gastos com publicidade passam a ser intangíveis. Olha, nem todo gasto com publicidade é um ativo intangível. Porém, porque antigamente, de cara, não seria ativo intangível, tá? De cara não seria. Agora, hoje, você pode considerar essa possibilidade. Pergunta de $1 milhão. Como é que eu vou saber se é ou se não é? E aí é onde vai entrar agora a responsabilidade do profissional que vai definir. Porque veja só, eu vou ter uma equipe, eu vou dar um treinamento, um MBA, etc. e tal, correto? Aí o que vai acontecer? Eu posso considerar isso como ativo? Posso. Qual é o lançamento que eu vou fazer? Eu vou debitar o ativo intangível, aquisição de know-how, porque esse treinamento é um treinamento para fazer alguma coisa, tá? Então não é de domínio público, aquilo ali vai estar sendo, vai ser colocado à disposição da empresa. Então, vê só, esse treinamento pode ser ativado? Pode ser ativado. Aí a pergunta de $1 milhão. Tá, eu vou ativar e eu faço o quê depois? Depois você vai ter que verificar se aquilo ali que você ativou se converte em benefícios econômicos. Então, você vai estipular aí um tempo, você vai estipular aí um prazo para que você possa, porque agora virou um intangível, entende? Essa capacitação, esse treinamento, esse gasto com publicidade, isso tudo que a gente colocava como despesa de cara, isso daí virou ativo intangível. Mas por ser ativo intangível, não significa de jeito nenhum que isso vai ficar eternamente no ativo intangível. A gente sabe que não é assim que funciona. Então, esse ativo, ele vai precisar ou não ser amortizado. Percebe? Então, você vai estipular um prazo, vai estipular um tempo para jogar aquilo ali para resultado via amortização. Por quê? Porque você capitalizou, você vai esperar que aquilo ali produza benefícios econômicos e aí, posteriormente, aquilo ali
será amortizado, porque isso também tem um tempo, tem um prazo de validade, digamos assim, tá? Então, essa é a grande mudança em relação ao ativo. Uma palavrinha besta, né? De probabilidade para potencialidade, algo que é provável para algo que é potencial, e que esses direitos, turminha, podem vir a ser considerados ativos. Aí, outra questão, essa amortização, ela tem um prazo. O prazo da amortização é subjetivo? É subjetivo. É a gente que vai estipular. Mas a pergunta é, por que isso virou ativo? Por que esses gastos que outrora eram despesas, por que isso virou ativo? Resposta. Porque é fato que muitas empresas investem pesado nesse tipo de recurso, tá? Principalmente as empresas que trabalham com tecnologia, essas empresas, elas investem muito pesado nisso, tá? Então, esses intangíveis que que sempre existiram, mas que não eram capitalizados, esses intangíveis passaram agora a serem colocados para dentro do balanço. Antigamente isso não era permitido, mas esses gastos existiam, entende? E sempre existiam esses gastos, só que eles ficavam por fora, eles não eram considerados ativo. E agora eles estão podendo ser considerados como gastos capitalizáveis, eles vão ser ativados. E aí isso daí vai ficar por um tempo no ativo e depois você vai levar para resultado. Então, essa é a grande e principal diferença em relação à estrutura conceitual atual e à estrutura conceitual antiga. Ou seja, esses gastos não precisam que sejam prováveis de geração de benefícios. Eles precisam ter a potencialidade. Então, a palavra potencialidade substitui a palavra probabilidade. A palavra probabilidade, ela é muito mais enfática. Ela realmente requer que gere benefícios. E a palavra potencialidade, vamos dizer que ela é mais ampla. E basta apenas que em algum momento aquilo ali venha a gerar benefícios e aí já está tudo, vamos dizer, tranquilo, né? E aí você poderia ativar isso daí. Basta que em apenas, pelo menos em uma circunstância, vai produzir. Em quanto tempo isso vai ficar no meu ativo? Vai depender da subjetividade do contador que vai definir isso daí. Isso vai gerar menos despesas no futuro? É provável que sim. Isso está certo ou está errado? Não estou aqui para responder se está certo ou se está errado. A gente está aqui para compreender a situação. Isso vai gerar menos despesas? Talvez. Em algumas empresas pode ser que sim. Quem é que vai se responsabilizar por isso? O contador, que vai pegar esses gastos e vai jogar no ativo. Aí é uma outra pergunta que é super importante. Quando a gente joga isso no ativo, como é que eu vou provar que isso vai gerar benefícios? Eu não vou provar. É necessário apenas que o direito exista e em pelo menos uma circunstância ele vai produzir benefícios. Mas eu tenho que estipular um prazo para isso acontecer, tá? E aí depois eu vou jogando isso para resultado, amortizando. Turminha, tá de boa? Me deem um feedback aí, se todo mundo entendeu direitinho. Tudo certo? Dúvidas? Tudo ok, tudo ok, tudo ok, tranquilo? Ok, show de bola. Vamos seguir adiante. Pessoal, próximo passo. Esse próximo passo é um conjunto de informações, né, de bolinhas, né, que vão resumir aqui a história do nosso ativo, né? Então, para que seja ativo, é necessário que haja uma reunião de conceitos. Primeiro, que a entidade controle, tá? É necessário que a entidade controle esses direitos. Segundo, que você tem essa potencialidade de gerar benefícios econômicos futuros. E terceiro, que seja razoável de se mensurar. Essa terceira bolinha ela é super importante. O que ela vai dizer? O que é razoabilidade de mensuração, pessoal? Razoabilidade é o seguinte,
Vamos pegar os gastos com treinamento, publicidade e vamos contabilizar ele. Qual é o valor da contabilização? São esses gastos que vão ser capitalizados. Então, eu tenho uma razoabilidade de mensuração. Eu sei quanto é que eu vou capitalizar. E para eu capitalizar, além de eu controlar os bens... Turma, o que vem a ser esse controle? É importante a gente entender o que é esse controle. Controle é eu controlar os benefícios. Vamos dar um outro exemplo para todo mundo entender bem legal. Vamos pensar em time de futebol, tá? O melhor time do mundo. Qual é o melhor time do mundo? O Náutico, né? É o melhor do mundo, do planeta, de todas as galáxias. Eu sou alvirrubra, né? Não é esporte não, Sinésio. Eu derrubo você da sala, viu? Presta atenção no que você está falando aí. 3 é o outro. Não, eu vou derrubar Sinésio da sala. Ele é que eu vou derrubar. Estou brincando, é bom mesmo. Então, olha só. O outro, Corinthians, IB. Não, foca, contabilidade. Então, vamos lá. Náutico, tá? Aí, time de futebol, como qualquer outro time, ou qualquer outro tipo de esporte, o que acontece com o pirraia, com o menininho? Você pega o menininho, ou você... vamos pensar no menininho, o pirrainha, que você bota o pirrainha lá na equipe de base. Esse pirrainha, você não vai gastar com ele? Você não vai treinar o pirrainha? Você não vai ter todo um gasto com esse pirrainha? Pois bem, na contabilidade desportiva, esses gastos que a gente tem com os atletas são todos colocados dentro do ativo intangível. Vocês sabiam? Então, o que acontece? A gente vai pegar os gastos, vai capitalizar eles, ao invés de ser despesa, isso é ativo, e isso é o ativo que faz parte da formação de valor do jogador. Então, eu brinco muito com, na época, o Neymar, né? Quando o Neymar não era ninguém, era o Zé Mané, e ele era do Santos, né? Então, você imagine, o Santos foi lá, pegou o Neymar, time de base, investiu, teve gastos, blá, 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 e isso tudo não é despesa, tá? Isso tudo vai ficar dentro do ativo intangível Neymar. Se são, sei lá, não sei quantos jogadores, cada conta do ativo intangível vai ter uma capitalização do jogador. Então, Neymar, fulaninho, beltraninho, parará, cada jogador é uma conta de contabilidade, é uma conta contábil, onde você vai registrar esses gastos. Show! Quando o Neymar ele vai ser vendido, quando o atleta ele é vendido, ele é baixado da contabilidade, de verdade. Ele é baixado mesmo. E vai baixar por quanto? Vai baixar pelo valor que você comprou, que você adquiriu, e pelos gastos que você, como é que se diz? Agregou ao jogador, que foi tudo ativado. Você vai lá e baixa, e a diferença entre o valor que você baixou e que você recebeu é lucro. Então, é o mesmo raciocínio que a gente vai utilizar para a contabilidade tradicional. A gente pegou a ideia da contabilidade desportiva e trouxe para a contabilidade tradicional. Então, isso daí no caso, o jogador seria um intangível, Niraldo. Exatamente. O jogador, o atleta, ele é um intangível para o clube. Quando você compra um atleta, você coloca ele no seu intangível. Porque o que é que você está comprando? Não é o direito sobre o jogador? Você não está comprando a pessoa, você está comprando o direito. E esse direito só você tem, você não controla? Se você controla, controlar o direito de ter, do jogador jogar para o seu time. Ele vai jogar para a seleção. Mas e esse direito vai acabar via contrato. Exatamente, Helenildo, ele vai acabar. Então, você vai comprar o jogador, se o contrato é de 4 anos, você vai amortizar em 4 anos, tá? Então, essa é a brincadeira do ativo, tá? É um recurso econômico, é um direito. Vamos resumir a história. O ativo é o quê? É um recurso econômico. Só complementando. O jogador fica no intangível, no grupo de jogador em formação. Quando se profissionaliza, ele muda de grupo para jogador profissional. Exatamente, Edson. É assim mesmo que funciona, tá? Ele vai sendo reclassificado contabilmente. Porém, é importante que a gente se lembre que o valor dele está lá. O valor do jogador, ele está contabilizado.
quando você for vender o jogador, você vai literalmente baixar esse valor na contabilidade, vai baixar o custo, né? E a diferença entre o quanto você ativou e o quanto você vai vender é uma mercadoria. Vai lá e apura o resultado, apura o lucro, tá? Lucro tributado, tudo bonitinho. Bom, sim, isso é uma outra coisa que eu lembrei que é super importante. Todos esses conceitos que a gente está falando aqui não têm impacto fiscal. Essas mudanças pelo termo potencial provavelmente impactam outros pronunciamentos, como CPC 2504. Sim, vai impactar, sim. E esses pronunciamentos já estão em revisão, tá? Muito boa sua observação. Outra coisa que eu estava falando é que isso não tem impacto fiscal. Tá? Então, para o pessoal aqui que gosta muito da área tributária, né, meus sinceros respeitos, mas isso não impacta na área fiscal. Ou seja, você vai jogar para dentro da contabilidade, mas você vai ter que fazer o lançamento de ajuste para poder você ter o benefício fiscal, tá? Então, isso impacta o societário e não impacta no fiscal. Tudo isso que a gente está falando, todos esses processos não têm repercussão fiscal. Então, o fisco, ele neutraliza tudo que a gente está falando aqui, tá? Turma linda. Posso chamar de turma porque esse aqui é uma sala de aula. Então, turma linda, deu certo? Me dê aí um feedback se deu certo para vocês o ativo. Tudo certo? Posso seguir, né? Graças a Deus. Então, vamos seguir. Então, tudo que tem, todas as mudanças do ativo vão também para o passivo. Olha, encontrei um falante aqui, mas eu vou desativar você. Pronto, desativei o som. Então, vê só, passivo. Passivo também teve mudanças, tá? E os critérios conceituais não seria o quarto biscoito nessa interseção, os critérios conceituais. Aonde, Wellington? Vamos voltar para cá. Os critérios conceituais. Sim, tem que se enquadrar num conceito, né? Tem que se enquadrar naquele conceito. É um direito que a entidade controla e que tem potencialidade de gerar benefícios econômicos futuros, né? Mas tem que se enquadrar na definição de ativo, tá? Tem que se enquadrar. Perfeito, Wellington. Isso. Bom, mas aí vamos para o passivo. Passivo também tem um monte de coisa para falar. Então, vê só, o que é um passivo? É uma obrigação presente que uma entidade tem de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Então, essa é a definição de passivo. E o que é uma obrigação presente? É um dever ou responsabilidade que a entidade não tem capacidade prática de evitar. Então, ficou bastante simplificado. Então, o que é um passivo? É uma obrigação atual que a entidade tem de transferir recurso econômico para outra parte como resultado de eventos passados. E essa obrigação que eu tenho, atualmente, eu não tenho capacidade prática de evitar. Então, qual que é agora a mudança dessa definição para a anterior? Também é uma mudança bastante grande. Qual que era a definição anterior? É uma obrigação presente derivada de eventos de transferir, né, recursos econômicos para outra entidade derivados de eventos passados e do qual se espera que lá atrás ela tenha gerado benefícios econômicos futuros. Então, essa parte de que lá atrás tenha gerado benefícios econômicos futuros some, foi deletada. Então, a definição ficou bem mais precisa, ficou bem mais curta. É uma obrigação atual. O que é uma obrigação atual? É um dever ou uma responsabilidade que a entidade não tem capacidade prática de evitar. E essa obrigação que eu tenho é de transferir um recurso econômico para uma outra entidade. Aí agora, vamos lá. O que é uma obrigação? Tá? É um dever que a entidade não tem capacidade prática de evitar, é um requisito para uma
que a outra parte deve reconhecer um ativo ou mensurá-lo pelo mesmo valor. Ó a tromba. Tu sabe o que é isso? Significa que não necessariamente o que eu vou reconhecer como passivo a pagar, a outra parte vai reconhecer como ativo a receber. Vê a tromba, tá? E nem a intenção e nem de fazer a transferência e nem a elevada probabilidade de transferência são motivos suficientes para concluir que a entidade não tem capacidade prática de evitar essa transferência. Vocês conseguiram capturar aí a essência do passivo? Significa que, para que seja passivo, eu não tenho nenhuma outra opção a não ser realizar o pagamento, tá? Eu tenho que realizar o pagamento, eu não tenho capacidade prática de evitar esse pagamento, porém, não necessariamente o valor pelo qual eu vou reconhecer o passivo será o valor pelo qual a outra parte vai reconhecer o ativo. Deu para vocês entenderem isso, que ficou bem subjetivo isso daí? Olha a partezinha do meio. Para satisfazer esse critério, a obrigação deve ter um potencial de exigir que a entidade transfira um recurso econômico. Para que esse potencial exista, não é necessário que seja certo ou mesmo provável que a entidade será obrigada a transferir um recurso econômico. A entidade pode, por exemplo, ser obrigada somente se ocorrer um evento futuro incerto especificado. Tá? Ou seja, pessoal, então eu estou cheia de passivo. Bom, mas é isso, tá? Então, pessoal, a gente tem que ter bem cuidado quando vai passar essa definição, mas é o seguinte, para que eu reconheça o passivo, tá? Eu tenho que ter essa obrigatoriedade de realizar esse pagamento, eu não posso ter nenhuma capacidade prática de evitar. É o seguinte, se eu não pagar, é o famoso danou-se. Se eu não pagar o fornecedor não me entrega mais material, danou-se, eu não tenho como produzir. Se eu não pagar o funcionário não trabalha mais para mim, danou-se, eu não tenho como produzir. Se eu não pagar o banco vai e me executa, porque eu assinei um contrato, então eu sou obrigada a pagar, de todo jeito, eu sou obrigada a pagar. Então, danou-se, né? Então, para que seja passivo, eu não tenho capacidade prática de evitar o pagamento. Se eu não pagar, eu vou colocar a minha entidade em risco de continuidade. Mas aí eu tenho uma pergunta para vocês. O que é que essa definição atinge em cheio? O que é que vocês acham que essa definição atinge em cheio? As provisões. Show de bola. Parabéns, é isso mesmo. Porque lembra das provisões? As provisões não tem aquele bagulho provável, possível, remoto, não tem aquele bagulhinho? Pronto. As provisões, elas foram afetadas em cheio. Por quê? Porque tem passivos que a gente provisiona. E quando eu estou falando de provisões, são aquelas contingências, tá? O que são contingências? São aqueles processos judiciais, aquelas demandas judiciais. Demanda judicial civil, demanda judicial fiscal, demanda judicial trabalhista, demanda judicial ambiental. Estão lembrados dessas demandas judiciais? Estão lembrados, né? Então, o que acontece? Isso. Civil, trabalhista, fiscal, tributária e ambiental. São as 4. Turma, vê só, presta atenção. O que acontece com essas provisões? Muitas delas, a entidade provisiona agora, e isso vai ser pago quando? Diz para mim, daqui a 20 anos. Então, o que acontece? Entra o passivo fica lá, e a entidade só vai realizar o pagamento lá daqui a 30 anos, 20 anos, 10 anos. Então, o que o IASB fala?
que, para que seja passivo, a gente não tem nenhuma capacidade prática de evitar, porque se eu evitar, enquanto eu puder, olha o que eu vou falar, pelo IASB, enquanto eu puder evitar esse pagamento, eu não coloco em risco a continuidade da minha empresa e a vida segue. Então, o que o IASB, qual é a grande sacada aí? É evitar, tá certo, esses provisionamentos de provisões, tá? Que vão ficar ad eterno dentro do balanço. Então, ele diz que a ideia é, você vai transferir? Vai. Mas enquanto você tiver a capacidade prática de evitar o pagamento, em princípio, isso daí não seria um passivo. Dá para vocês entenderem, pessoal? Dá aí um feedback para mim. Pessoal? Todo mundo entendeu direitinho? Vocês têm alguma dúvida? Um exemplo? Se não for passivo, onde é um pouco polêmico, Wellington. É um pouco polêmico, não. É muito polêmico, tá? Então, vamos lá. Na visão antiga, Helenildo, você tinha aquela brincadeira. E como será registrado? Mônica, vamos por partes. Não será registrado, vai ficar em notas explicativas, tá? Isso ficaria em notas explicativas, onde você colocaria o registro em notas. Então, provavelmente no CPC 25, eu só não registraria se tivesse capacidade prática de evitar. E não se é provável, possível e remoto. É mais ou menos por aí, tá certo? Então, pela lógica do IASB, é mais ou menos por aí, tá? O passivo é uma obrigação ao qual a entidade não tenha que tipo de lançamento? Vamos lá, Érica. Não tem lançamento. Porque, o que é o lançamento? Turminha, o que vem a ser esse lançamento? O lançamento é você registrar a despesa e creditar o quê? O passivo. E se eu não vou registrar o passivo, qual é o lançamento? Não tem. Você vai colocar em nota explicativa. Tá? Ok, pessoal? Contas de compensação, Wellington? Não. Causas trabalhistas são terríveis nesse sentido, porque a empresa provavelmente vai ter que pagar, porém não sabe quanto. Esse assunto ele é mega polêmico, tá certo? Mas a ideia do IASB é essa, tá? É que esse passivo, para ele existir, tá? Você não teria capacidade prática de evitar, tá certo? E nem a intenção de fazer a transferência, tá? E nem a intenção de fazer a transferência. E nem mesmo a elevada probabilidade de transferência são motivos suficientes para concluir que a entidade não tem capacidade prática de evitar. Vou colocar os meus boletos em nota explicativa. Cara, acho que não é uma boa, não, porque tu não tem capacidade prática de evitar, não. Tu tem que pagar. Normalmente, isso daí, eles são mais voltados para o que a nossa amiga falou lá, tá certo? Quem foi que falou? Não lembro mais. Que são as provisões, tá? Então, as provisões, elas são afetadas em cheio. Pergunta de $1 milhão. E a brincadeira lá do provável, possível e remoto? Como é que vai ficar? Vê só, pessoal. Tecnicamente, você só vai registrar aquilo que é provável, né? O possível vai para a nota e o remoto você não faz nada. Tá, mas e com a nova estrutura conceitual básica? O que vem a ser agora o provável? Tá? O que é o provável? Então, o provável ficou a questão aí da capacidade prática de evitar o pagamento. Tá?
Para que esse potencial exista, não é necessário que seja certo ou mesmo provável que a entidade será obrigada a transferir um recurso econômico. A transferência pode, por exemplo, ser obrigada somente se ocorrer um evento futuro incerto especificado. Então, pessoal, essa é a grande polêmica em relação aos passivos, tá? E isso vai ter consequência no PL, tá? Eu acho que isso vai ter uma grande consequência no patrimônio líquido. Por que vai ter consequência no PL? Quem pode me dizer? Porque qual é a probabilidade que aconteça em relação aos ativos? Os ativos vão subir de valor ou reduzir de valor? O que é que vocês acham? Qual é a proposta? Que os ativos aumentem, incrementem o valor ou piorem seu valor? Os ativos, em relação aos ativos. Digam aí para mim. Aumentarem, exatamente. E os passivos? O que é que vocês acham? Não, passivo reduz. Não vai reduzir? Isso, Mônica. A probabilidade é que os ativos aumentem e a probabilidade é que os passivos reduzam. O que é que vai acontecer com o PL? Se aumenta o ativo e reduz o passivo, o que acontece com o PL? Aumenta. Não é isso? Então, pessoal, essa é a grande mudança em relação... Não entendi o sentido dos passivos reduzidos. Então, Flu, o que acontece? Por que vai reduzir o passivo? Porque você só vai reconhecer o passivo quando a entidade não tiver a capacidade prática de evitar o pagamento. Tá? Então, o que acontece? Não é que eu vou debitar o passivo, eu simplesmente não vou reconhecer. Vamos lá, vamos novamente. O passivo. Qual que é a grande sacada do passivo? Para eu reconhecer o passivo, em princípio, eu só vou reconhecer quando eu não tiver capacidade prática de evitar o pagamento. Está correto isso para vocês? É o primeiro item lá. Para que seja passivo, eu não vou ter capacidade. Para que eu reconheça esse passivo, eu não tenho outra solução a não ser realizar o pagamento. Eu não tenho capacidade prática de evitar. Ficou claro para vocês isso daí? E o que é essa capacidade prática de evitar? É quando, se eu não pagar, danou-se, tá? Se eu não pagar o banco, eu vou responder, eu vou ser... eu não tenho como não pagar o banco, eu não tenho como não pagar fornecedor, vou ter descontinuidade. Pronto, a palavra é descontinuidade. Se eu não realizar o pagamento, eu entro em descontinuidade operacional. Então, eu preciso realizar o pagamento. Se eu não realizar o pagamento, eu entro em descontinuidade. Essa é a grande sacada, turma. Tá? E aí seria o cerne do passivo. Agora, vejam. Aí os outros passivos, foi o que vocês colocaram aí também. E as provisões? Porque o grande X da questão não é o passivo de folha, não é o passivo de água, de luz, telefone, não é o passivo de fornecedor, não é o passivo de empréstimos e financiamentos, tá? Faz a pergunta. Se eu não pagar, se a resposta for danou-se, então registra. Ai, show de bola, Edson, é isso mesmo. Então, vê só. Não é passivo de folha, não é passivo de tributos, não é passivo... inventa de não pagar o fisco para tu ver, danou-se, tá? Então, assim, não é esse tipo de passivo. Passivo de folha, passivo de fornecedor, passivo de empréstimo, passivo tributário, passivo, o que mais aí? Vai botando aí esses passivos, passivo operacional, esses passivos não tem para onde correr, tem que pagar. Tem que pagar. Aonde é que está o X da questão? As provisões, as contingências. É exatamente neste ponto, nas contingências, presta atenção no que Tia está falando. O grande X da questão são as contingências. Aí a razoabilidade da mensuração dos passivos normais não são atingidos. Exatamente. Então, os passivos normais não são atingidos. As contingências que estão em xeque. Aí a pergunta agora, então
em relação aos passivos contingentes, o que é que eu vou contabilizar? É o provável, possível e remoto que vai entrar em xeque? É, o provável, possível e remoto vai entrar em xeque. A pergunta é, e o que é que eu tenho com as minhas atuais contingências? Eu vou jogar ela para fora do balanço? Não sei. Eu posso fazer isso? É provável. Eu devo fazer isso? Não sei. Aí vai depender tudo da sua análise. Porque são as contingências que vão estar em xeque. Porque essas contingências, não necessariamente, eu não tenho capacidade prática de evitar. Aí, e o conservadorismo, como é que fica aí? Não fica. A grande questão é, você contabiliza no balanço um passivo agora, mas o fluxo de caixa para que esse passivo seja quitado, seja pago, é algo que você não tem nenhuma ideia de quando vai ser. Então, o que você vai fazer com o lucro? Você reduz o lucro agora, porque você vai reconhecer aquela contingência no passivo, vai debitar a despesa, vai creditar o passivo. Só que essa saída de caixa só vai acontecer daqui a 200 anos. Então, é isso que se quer fazer refletir, tá? Então, é um passivo que muitas vezes você não vai realmente pagar nunca. Então, enquanto você tiver essa tal capacidade prática, tá, de evitar o pagamento, a priori não é passivo. Então, o que é que eu vou fazer com o provável, com o possível e com o remoto? Pensar a respeito, porque esses conceitos foram colocados em xeque. Volto a repetir. Os passivos normais não foram atingidos. Duplicatas, empréstimo, folha, tributos, fornecedor, passivos operacionais, isso tudo é passivo. Isso tudo tem que reconhecer como despesa e registrar como passivo. Joga no passivo. X da questão é o danou-se. O danou-se é, tá, e essas provisões aqui? Vou reconhecer essa provisão agora, mas eu vou pagar isso. Ah, eu tenho capacidade prática de evitar o pagamento. Prof, no popular é igual a dever ao pai. É, exatamente. A mãe também, viu? Vamos colocar a mãe aí também. Dever à mãe. Deve, mas não paga nunca. E tudo bem. E vai continuar. Essa mudança acabou com o conservadorismo. O princípio da prudência só se aplica aos ativos. É, Marcos, veja só. Não é que acabou com o conservadorismo, mas vamos dizer assim, deu uma boa chacoalhada. Esses registros são acompanhados por um parecer jurídico. Boa, Edson. Tá? Tem parecer jurídico para tudo isso daí. Tá? Mas qual é o grande foco do IASB, né? Vamos tentar entender o que é que o IASB pensa a respeito. Na verdade, é o seguinte, né? Lembra que antigamente o ativo era subavaliado e o passivo superavaliado? Quem é contador das antigas sabe disso. Quando a gente se formou há trocentos anos atrás, como é que funcionava? O ativo a gente puxava para baixo. E o passivo, aqui só tem novinho, né? É, eu sei, novinho é uma pinóia. Ó, novinho, presta atenção. O ativo a gente jogava para baixo, né? Quem é das antigas sabe. E o passivo a gente jogava para onde? Para cima, né? Assim que ficava, né? Aí com isso, o que acontece? O PL ficava subavaliado, porque o ativo baixo, o passivo alto, né? O conservadorismo virado na gota e o PL subavaliado. Qual é o pensamento do IASB? É o seguinte, olha, desse jeito você desestimula qualquer investidor a investir na empresa, porque o passivo muito mais alto joga tudo no passivo e o ativo joga para baixo, então por que eu vou investir nessa empresa? Então, o que ela tem de potencialidade de geração de benefícios se está tudo desse jeito, né? Então, o conservadorismo falava muito alto mesmo. Então, o que é que se pensou? Vamos virar isso daí. Então, o que a gente vai fazer com o ativo? Ressalta o ativo. Ou seja,
para que seja ativo, basta que ele tenha potencialidade. Então, o ativo deu um upgrade nele, ele ficou mais bonitão. Por quê? Porque tudo que você deprimia, jogava ele para baixo, agora você está jogando ele para cima. E em relação aos passivos, olha, só coloca no passivo aquilo que você não tem capacidade prática de evitar o pagamento. Então, aquelas tais contingências, não é preciso reconhecer agora. Então, você dá uma mudança, uma repaginada nas estruturas do balanço patrimonial. Então, nesse atual conceito, um hospital que tem diversos processos por danos morais e materiais ou negligência, não precisa provisionar os valores das causas em seu balanço. Então, Wellington, muito boa a sua pergunta. Não é que não precisa, mas isso pode ser revisto e revisto novamente e medido da seguinte forma, né? Para que seja passivo, tá? A gente vai verificar a capacidade prática de evitar o pagamento. Alguém aí falou sobre um parecer jurídico, tá? Isso Helenildo, é a questão do Edson, do parecer jurídico, tá? Uma auditoria, então, não precisa mandar reconhecer no balanço. Então, Wellington, a auditoria, ela recomenda ou deixa de recomendar e a gente vai ter um parecer jurídico em relação a isso. Porém, esse parecer jurídico, Helenildo e Edson, esse parecer jurídico que vai recomendar colocar ou não colocar no passivo, ele tem que ir muito mais além do que o provável, possível e remoto. Ele tem que estar mais associado à questão da capacidade prática de evitar o pagamento. Então, essa é a grande sacada, tá? Então, só respondendo pontualmente ao Wellington, não é que ele não vai provisionar os valores das causas em seu balanço. Ele vai provisionar aquelas causas utilizando o critério dessa capacidade prática de evitar esse pagamento, tá? Então, exatamente como se a gente tivesse que olhar, vamos ver melhor, isso aqui realmente é um passivo? Eu vou reconhecer esse passivo? Eu vou pagar isso aqui quando? É provável de pagamento. Tá, ok. É provável de pagamento quando? É provável de pagamento, eu não sei exatamente quando. Então, você não sabe exatamente quando? Não sei. Então, você vai jogar no balanço uma coisa que você não sabe exatamente quando. Então, talvez seja melhor dizer que o passivo exista, mas não reconhecê-lo como passivo, colocar em notas. Então, não é que você vai omitir a informação, entende isso? Ela não vai ser omitida, ela só não vai ser reconhecida como balanço. No balanço, ela vai para as notas explicativas. Deu para entender? Pessoal, dá um feedback aí para mim. Mas o jurídico, para vender sua eficiência, vai dizer que está tudo sob controle. Se ele reconhecer em seu parecer que a empresa pode pagar esse valor, é provável que o hospital troque de advogado. Wellington. Entender, entendi. Concordar é outra história. É verdade. É polêmico, sim. É polêmico. Mas, assim, isso aqui é um grupo de estudos. O nosso grande objetivo é mostrar para vocês o que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que saber disso. E discutir isso mesmo. A questão é polêmica? Pode ser que haja gerenciamento de informações? Claro que pode, né? Pode usar um truque aí? Pode, claro que pode, Wellington. Tá? Vai dizer que está tudo sob controle e pode pipocar? Pode. Porém, se você diz que está tudo sob controle e pipoca, no ano seguinte pipoca, então a sua imagem institucional vai para o saco. Concordo? Porque o que é acho que os pareceres jurídicos são tendenciosos, tem que vir alguém de... Wellington, existe sim um jogo de interesses muito forte. Existe sim. Tá? Então, na verdade, era isso que eu queria que vocês... a nossa questão da aula de hoje era para discutir isso. Acho que agora assim, será bastante voltada para as notas explicativas. Muito, tá? Muito mesmo.
Quanto mais mais subjetiva fica a norma, mais o papel do contador se torna relevante. Muito mais relevante. Muito mais relevante. E a gente assume um papel decisivo, né? Porque essa é a ideia. Essa é a ideia. É que, lembra que a gente falou na aula passada, para quem veio, né? Que era sobre a eficiência e a eficácia do uso dos recursos, a parte do compliance, do atendimento às normas, às leis, que as demonstrações contábeis, elas precisam expressar, né, de forma correta, de forma isso, de forma aquilo. Então, é por aí. É uma mudança interessante, eu acho. É uma mudança que tem por objetivo ressaltar o ativo e tentar diminuir a opulência do passivo com esses passivos que a gente vai pagar em 2058, tá? Então, isso daí vai ser realmente mexido. E o PL vai ficar, evidentemente, mas não seria prudente essa mudança ter entrado em vigor só depois de outros CPCs serem mudados? Pois é, Marcos, é verdade, mas os outros CPCs já estão sendo mudados, né? Se você for ver lá, acompanhar o processo de mudança do IASB, já tem um monte de coisa em mudança, né? Bastante coisa mesmo. Mas é isso, pessoal, tá? Então, tirando as controvérsias à parte, deu para ficar claro o conceito e a proposta do IASB em relação ao ativo e em relação ao passivo? Me deem aí um feedback, por favor. Tudo certo, deu, que bom. Então, vamos seguir. Então, para que seja um passivo, né, uma obrigação presente que eu possa mensurar. E a terceira bolacha, como diria meu amigo Wellington, a terceira bolacha do pacote é a impossibilidade inequívoca de postergar o pagamento. Os CPCs em vigor estão conflitando. Porque o CPC de provisões e contingências, o que faremos? Olha, Marcos, né? É Marcos, Helenildo? Penso que a estrutura conceitual deve ser modificada primeiro antes dos outros. Tem... Então, vê só, Marquinho. Bom senso, né? A gente tem que ter bom senso e a gente tem que ter aquela... A gente tem que ter aquela visão justa e verdadeira da história, né? E como disse meu amigo aqui, Helenildo, a estrutura conceitual básica é o farol, né? Ela vai dizer para onde vai andar a carruagem. Olha, a carruagem vai andar para cá. E aí, na sequência, os demais pronunciamentos vão sendo modificados. Porque quem precisa dar o pontapé é a estrutura conceitual. E, na sequência, os demais pronunciamentos, eles vão sendo revistos, tá? Na prática, né, para finalizar essa história, qual que foi o grande beneficiado do ativo? Então, o grande beneficiado do ativo foram os intangíveis, que antes eram tudo despesa, e agora pode vir a ser ativo. Pode vir a ser ativo. Então, o maior beneficiado do grupo do ativo são os intangíveis. E, do lado dos passivos, são as provisões. A Receita Federal irá se manifestar sobre o aumento do lucro. Mônica, presta atenção. Tudo isso que a gente está falando não tem impacto fiscal. Não tem impacto fiscal. Então, o lucro ele vai ser contabilizado conforme as regras antigas. Lucro é lucro fiscal e não muda. Agora, o que vai ter impacto, isso sim, é em relação aos dividendos. Aí, dividendos vai ter alteração. Por quê? Porque o dividendo é o lucro contábil. E a Receita Federal é o lucro fiscal. O lucro fiscal. Então, em relação ao fisco, nada muda. Provável, possível e remoto é de fé. Tá certo? Tá tudo certo para o fisco. Nada disso vai mudar. O que muda são os dividendos. Aí, dividendo muda. Porque dividendo não é lucro fiscal, é lucro contábil. Equivalência patrimonial muda, lógico que muda. Equivalência patrimonial é lucro contábil, não é lucro fiscal. Entendeu, Moniquinha? Então, o fisco, na verdade, ele não está nem aí para a história. Ele vai atrás dele, que é o certo, que é o fiscal. Né? Agora, as outras partes interessadas é que vão ter, sim,
benefícios ou malefícios, a depender do ponto de vista, né? Para o ativo, então, a conta valor hipotético futuro do pessoal da falência da Enron vai ser legal. O Wellington fez uma menção bem bacana, que é o filme Enron. Não sei se vocês já assistiram. Se não assistiram, assistam, vocês vão curtir. Conhece Vivi? Pronto. Para quem não conhece, depois coloque na internet. Os mais espertos da sala, exato. Assistam. Quem assistir vai ver, vai ter uma parte do filme que fala valor hipotético futuro, que Tia vai explicar. Ele fala que você pode contabilizar um valor hipotético que vai acontecer no futuro. Aí, na época, aquilo ali foi o auge da confusão, né? E agora, respondendo de forma objetiva para o Wellington, sim, você vai poder contabilizar um valor hipotético futuro. Porém, você tem que ter razoabilidade de mensuração e isso não vai poder ficar pendurado o tempo todo no ativo. Em algum momento, você vai ter que dar evidências de que se confirma, né? Ou levar para resultado se você chegar à consequência aí de que não se confirma. Turma linda, digam para mim se deu certo, se vocês entenderam, se está tranquilo, se vocês têm alguma dúvida. Me deem um feedback sobre o entendimento de vocês sobre este polêmico ponto. Tudo certo para todos. Ô, Vivi, tá gostando? Que bom, fico feliz. Alguma dúvida, pessoal? Ô, minha princesa. Tudo bem, então, seguimos aqui. Turminha, vê só. Vou tomar um calmante para dormir. Você não viu nada, preta. Tem tanta coisa boa para a gente estudar. Apesar do choque de realidade, né, Marquinhos? É verdade, é um choque de realidade. Mas essa é a ideia, sabe, pessoal? Eu acho assim, a gente... obrigada, viu, Vivi, pelas palavras. A gente fica muito preso no dia a dia do nosso trabalho, né? O nosso trabalho é muito aquela coisa, né? Dorme, acorda, fazendo aquilo. E a gente esquece de pensar fora da caixa, né? A gente esquece da própria essência da contabilidade. Eu acho, a gente se perde nessa nossa rotina. Por isso que eu tive essa ideia de criar esse grupo, porque a gente tem a oportunidade de discutir contabilidade, né? Já no final do dia, eu espero que esteja bom o horário para todo mundo, para mim está ótimo, é um horário que eu posso, né? Então, a gente pode discutir contabilidade, e a gente não está discutindo uma coisa louca, a gente está discutindo a nova estrutura conceitual, né? Que é o que rege aí a contabilidade, né? Então, eu espero que a ideia era essa, sabe, turma? A ideia era chamar vocês para conversar, que é uma coisa que a gente nunca faz. Eu participo de muitos grupos de contabilidade, de profissionais de contabilidade, mas é sempre tirando dúvida, mas a gente precisa aprender, a gente precisa discutir conhecimento, né? Discutir, como diria nosso ministro da Saúde, a gente precisa discutir ciência, né? Senão a gente fica num mecanicismo tão grande, a gente não sabe nem o que está acontecendo, né? Se depois vai continuar, eu espero que sim, Miraldo. Eu botei segunda e quarta, porque são os dias que eu não dou aula na Federal à noite, né? Os meus dias de aula na Federal à noite são todos os dias, exceto segunda e quarta. Eu dou aula à tarde, mas eu não dou aula à noite na Federal. Então, por isso que eu coloquei segunda e quarta, porque são dias que eu não dou aula de noite, tá? Quando voltarem as aulas na universidade, eu não sei como é que vai ficar, né? Sinceramente, eu não sei mesmo. Mas eu espero que a gente possa continuar assim. A ideia é essa, se Deus quiser e se vocês também, né, assim quiserem. Bom, mas aí, né, seguindo adiante, andando aí com o nosso barco, definição de receitas e despesas, né? Não mudou a definição continua a mesma. Receita representam aumentos nos ativos ou redução no passivo, que resulta em aumento no PL, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores, né? Ou seja, o que é receita? Toda vez que o ativo aumenta,
toda vez que o passivo diminui, exceto aporte de capital, né? Aporte de capital vai provocar um aumento no ativo, mas não é receita. E a despesa é o contrário, né? A despesa são reduções no ativo ou aumento dos passivos que resultam em redução do PL, exceto distribuição de lucros. Então, o conceito de receita e despesa não mudou. O que é que vai mudar? Vai mudar a ocorrência, né? Provavelmente vai mudar a ocorrência. Certo, pessoal? Então, é isso. Eu tinha me proposto hoje a falar sobre o capítulo, a seção 4, né? Peço desculpas a vocês pelo nosso início, foi um pouco conturbado, né? Mas eu espero que, apesar, né, daquele nosso início conturbado, que vocês tenham gostado. Eu adorei estar com vocês, tá certo? Adorei de verdade. Quando é que vai ser a próxima aula, Wellington? Quarta-feira, às 19 horas, tá certo? Quarta-feira, às 19 horas, é a nossa próxima aula, tá certo? E espero por todos, né, que vocês possam estar aqui conosco. Somos em torno de 34 pessoas, então tá uma quantidade maravilhosa para a gente trabalhar. E quem quiser colocar mais gente, é só avisar que a gente vai colocando para dentro. E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigada pela participação de todos, pela presença. Capítulo 5 na próxima, Helenildo. Sim, capítulo 5 na próxima, tá? 5, e eu não sei se eu vou conseguir fazer o 5 e o 6, porque o capítulo 6 é uma tromba também, muito difícil, assim, bastante polêmico, tão polêmico quanto o 4. Então, eu prefiro me dedicar ao 6 só em um dia. Certo, turminha? Então, eu vou me despedindo de todos, agradecendo mais uma vez pela presença, esperando vocês no nosso próximo encontro. Desculpa pelo nosso início meio complicado, mas eu espero que todos tenham entendido a minha necessidade do silêncio, tá? Onde estão as outras aulas? Estão na minha página no YouTube, Belina Lagioia lá no YouTube, tá certo? Passa lá, que vocês podem pegar os áudios anteriores. Lembrando que essa aula não pode ser gravada, eu vou disponibilizar ela para vocês lá no YouTube. E é isso, tá certo? Um beijo para vocês, vou me despedindo, vou deixando vocês. Se Deus quiser, até quarta-feira, 19 horas. Eu espero todo mundo aqui. Beijo, 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 beijo para todo mundo, pessoal. Fiquem com Deus. Tudo bem, professora? Boa noite. Boa noite, meu amor. Fica com Deus. Boa noite, professora. Boa noite. Tô lhe vendo aqui, viu, Marquinhos? Oi, Wellington. Como é que tá, meu filho? Tudo em paz? Vou desligar, tá? Beijo.